Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje nós vamos ver aqui uma resenha de um antigo artigo que eu escrevi, que eu publiquei em 2008, chamado A Filosofia Política de Chantal Mouffe, uma pensadora francesa, né, que é a contemporânea, que refletiu sobre como renovar digamos assim, o agonismo na política de maneira a manter os discursos em debate constante. Uma coisa bem atual, já que hoje a gente vive esse ambiente de polarização em que fica na aparência um grupo político tentando eliminar o outro, o que é antipolítico na verdade, certo? Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, né? Compartilhar o vídeo, fazer comentários e dar uma olhada aí nas descrições. Também queria falar das coisas que estão vindo pela frente, né? Eu já estou lendo aqui O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que vocês já ouviram falar aqui algumas vezes no canal. E aí, quando eu tiver mais segurança sobre o conteúdo, eu faço um vídeo para vocês. E também esse livro aqui, emprestado pelo colega George, Super-Heróis e Filosofia, bem dentro daquele espírito da mistura entre mitologia e indústria cultural, que é uma coisa que eu faço sempre aqui no canal. Então vamos lá ao tema do vídeo de hoje mesmo. O artigo, né, que foi publicado, como eu falei, em 2007, 2008, 2007. O nome completo do artigo saiu aqui nessa revista aqui, Argumento, a revista do programa de pós-graduação em filosofia, lá da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, aqui em Salvador. O nome do artigo é A Noção de Cidadania em Chantal Mouffe, dentro do debate entre liberais e comunitaristas. Então, eu falei, a Chantal Mouffe é uma filósofa política contemporânea que se empenhou muito na obra dela mais conhecida, que é chamada A Volta do Político, ou Retorno do Político. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Mouffe, cadê ela? Aqui. O Retorno do Político, o agonismo na filosofia política entre comunitaristas e liberais. Então a ideia é o seguinte: o discurso da filosofia política contemporâneo meio que, não diria se polarizou, mas ele se dividiu, né, entre aqueles que defendem uma maior ligação com o antigo liberalismo, ao estilo John Locke, em que os cidadãos, né, por isso que a ideia de cidadania está aqui junto, os cidadãos eles devem ter a liberdade de participar da vida pública, se quiserem, mas eles devem ter principalmente a liberdade de não se envolver, não participar, né? Que é um princípio liberal no sentido de que eu vou cuidar das minhas coisas e o resto da sociedade que caminha aí do jeito que quiser. Enquanto que o pensamento dos comunitaristas, os chamados comunitaristas, vai muito mais para o lado do criar um ambiente republicano em que os cidadãos fossem meio que obrigados, de certo modo, né, mas fossem estimulados a uma participação na vida pública mais efetiva, o que tiraria do isolamento individualista o indivíduo, né, o sujeito, nesse ambiente. Há uma valorização nos dois casos, né, nas duas linhas, de um sistema democrático, né, ao estilo liberal contemporâneo, mas com focos diferentes. Então, enquanto no foco mais liberal haveria o foco no individualismo e nas liberdades individuais, no comunitarismo haveria o foco na ação, né, ação política, ação cidadã, participação, né, estímulo à sociedade civil. Então, dá para notar que nesse campo aí, você tem duas linhas de pensamento que, como sempre, parecem que estão divergindo, mas na verdade elas estão se complementando, que é muito o caminho que eu vou no artigo, né? Eu coloco aqui no resumo. Um artigo desenvolve o conceito de cidadania dentro do debate da filosofia política
e da teoria social atuais, usando como referência principal sobre o debate entre liberais e comunitaristas Chantal Mouffe, além de secundariamente outros autores atuais. Dentre eles, tem aqui o... Deixa eu pegar aqui, exatamente os autores que eu trabalho. O Habermas, que eu também já trabalhei aqui no canal, com o discurso filosófico da modernidade e era das transições. O Mulhall Swift, que são dois pesquisadores da ciência política americana, com o livro Liberals and Communitarians. A própria Chantal Mouffe, né, com esse livro, é o regresso do político, não o retorno, mas o regresso do político. E o Confer e o de la Campagne, que são pensadores mais genéricos, né, mais gerais, que dão noção geral sobre as discussões. Então, o que eu desenvolvo no artigo é essa ideia de que a cidadania moderna deve conseguir equilibrar isso. Cidadania no sentido de que o ambiente político moderno deve permitir, tanto de um lado, que cada indivíduo desenvolva seus desejos individuais, inclusive no âmbito econômico. Daí o estímulo, né, a crença de que um ambiente de livre iniciativa, em que há a possibilidade do indivíduo procurar os próprios empreendimentos, deve existir. Então não é uma coisa anticapitalista nesse sentido, antiliberal nesse sentido, mas ao mesmo tempo seja um ambiente em que haja o estímulo a uma sociedade civil participativa, não só em busca de atingir os interesses individuais, como por exemplo a ação dos lobbies em relação às grandes corporações, mas que individualmente se possa participar. Então, essa expressão predominante de participação cidadã voluntária, digamos assim, e de um lado o individualismo mais isolado dos próprios interesses individuais, ele tende a se complementar no momento em que o ambiente socioeconômico e o ambiente político permitem que haja esse equilíbrio de coisas. Então, eu tenho interesses particulares. À medida que meus interesses particulares são atingidos, digamos assim, pelo sistema político, né, pelas leis, né, pela sociedade civil, eu tendo a não me envolver muito. Mas a partir do momento que se tornam ameaçados as minhas liberdades, as minhas possibilidades, eu tendo a me envolver mais. Então fica uma coisa muito de atender aos interesses particulares, mas pela via comunitária, devido à conveniência, né, já que muitas pessoas partilham das necessidades. E que, de certo modo, tem sido muito o que tem acontecido com as democracias modernas. Então, as classes trabalhadoras, por exemplo, que se sentem ameaçadas pela mecanização, elas vão em protesto de maneira organizada, né, para tentar deter isso. Ou perda de direitos, aí tenta também se organizar. De outro lado, classes empresariais se organizam para conseguir eliminar direitos, muitas vezes trabalhistas, ou garantir maiores investimentos. Tá? Então, cada um vai buscando os seus interesses e a partir desses interesses comuns se formam a possibilidade da expressão, né, cidadã, nesse caso. O grande problema aí é que, especialmente hoje, é que, de um lado, a mobilização do cidadão comum, né, do trabalhador, do pequeno empresário, acaba ficando muito restrita, porque os ambientes coletivos de reunião política, né, praticamente não existem, especialmente aqui no Brasil. Né, as pessoas não costumam fazer isso. Acham que estão sozinhas, isoladas. E é muito como o sistema meio que construir essa ideia de que cada um tem que se virar por si mesmo. E do outro lado, os mega ricos, né, as grandes corporações, os grandes acionistas, as pessoas que dominam realmente o sistema socioeconômico, eles não dá para dizer que eles estão organizados como se fosse uma espécie de sindicato, uma coisa assim. Mas eles convergem aos mesmos interesses e como eles têm os meios, né, os meios jurídicos, legais e ilegais de atuar sobre a construção das leis predominantes, né, dos governantes predominantes, inclusive influenciando, que é o que está acontecendo hoje,
em eleições, aqui no Brasil, recentemente, agora em 2022, durante a campanha presidencial, um grupo de empresários, né, foi descoberto um grupo de celular, de WhatsApp, em que eles estavam já tramando uma espécie de golpe, né, caso o candidato que eles não apoiam, que eles não querem, seja eleito presidente. Então, só o fato deles se organizarem para uma coisa dessa demonstra que há uma convergência de ideias e uma possibilidade de direcionamento dessas ideias para realizar tal coisa, mesmo sendo uma coisa execrável, mas há uma possibilidade. E aí bate muito com os nossos estudos aqui no canal sobre a teoria das elites políticas, né? Então, quem está em minoria tende a poder se organizar muito mais do que quem está em maioria. É por isso que a Chantal Mouffe, ela indica muito, ela sugere muito que os cidadãos comuns busquem nos seus interesses em comum a possibilidade de reuniões, a possibilidade de se juntar comunitariamente e de atuar de maneira republicana e organizada também, por causa dos interesses que tem, né, os interesses privados que convergem. Assim, na sociedade brasileira não tem tradição disso, né? Então é muito difícil você ter esse tipo de coisa, mas tem. Já na sociedade estadunidense, na Europa Ocidental, em países de língua inglesa, há já uma tradição justamente por causa da ligação originária com o liberalismo ao estilo do John Locke, né? Que é aquela coisa das pequenas comunidades que se juntam para construir o futuro delas, diferente da sociedade brasileira que foi construída em cima de um plano, digamos assim, centralizador de colonização e que meio que impossibilitou a possibilidade de formação desses núcleos de atuação. Volta e meia, né, de vez em quando, algumas ações de entidades comunitárias tal conseguem fazer esse tipo de organização, os movimentos sociais fazem isso ou tentam fazer isso, mas isso não ganha muito espaço de divulgação, né? Não tem muito na mídia, geralmente quando tem é negativo, como por exemplo a atuação do MST no país, né? Como se fosse um movimento criminoso, né, que atua na invasão da propriedade privada, destrói coisas, enquanto que as ações positivas do MST são deixadas de lado, né, não são noticiadas ou aparecem muito pouco na mídia, que é o fato dos assentamentos se desenvolverem e produzirem, serem produtores de alimentos e suprirem o mercado interno. Então essas coisas assim que vêm da organização, no que o cientista Chantal Mouffe está falando, né, dessa cidadania que equilibra o liberalismo e o comunitarismo, não fica visível, né, na mídia. As pessoas acham que não existe. Então essa sensação de isolamento, né, que o indivíduo sente por não estar conectado por nenhum grupo, nenhuma associação, nenhuma coisa assim, causa um pouco o esvaziamento do argumento dos comunitaristas. Mas, bom, fica em debate, né? Fica em discussão, especialmente hoje em dia. Eu vou ficando por aqui, né? O artigo, eu acho que dá para ser encontrado na internet, se alguém tiver interesse. Eu acho que tem, acho que esse artigo tem um livro meu, uma coletânea chamada Trajetória, que você encontra também gratuitamente na internet, é só procurar, se tiver interesse na leitura. É um artigo muito longo, tem 12, 13, deixa eu ver, 16 páginas, coisa pouca. E, né, serve muito para essas discussões atuais dentro da política brasileira e mundial. Certo? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e aguardar aí os vídeos sobre a obra do Joseph Campbell, O Herói Mil Faces e Super-Heróis e a Filosofia. Novamente vamos continuar com mitologia e indústria cultural. E tem mais coisas pela frente também. Valeu, tchau.